Então, estamos aqui no 20º Congresso da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro. Encerramos agora o bloco de Neurocirurgia Funcional, onde abordamos doenças como o Parkinson, dor trigeminal e dor de coluna, né, nos pacientes. Então, nós temos aqui dois convidados a quem eu tenho muita estima, né, Dr. Bruno Pessoa e doutora Roberta Mongelos. Então, Bruno, a gente falando sobre estimulação cerebral profunda, né? Os eletrodos que a gente põe no cérebro para tratar a doença de Parkinson. Quais são as indicações para esses pacientes? E o que pode melhorar com isso? Quais são os sintomas que eles têm? Perfeito. O mais importante de tudo, eu acredito, é que o paciente com Parkinson ele tem que ter um neurologista que o assiste, né? Esse trabalho em conjunto, neurologia e neurocirurgia, é fundamental. Então, uma indicação ela não deve vir só do neurocirurgião. Ela também a gente tem que pensar na questão do respaldo que o neurologista, que no final das contas é o médico responsável pelo paciente que tem Parkinson, né? Mas respondendo de forma bem objetiva, tem que ser necessariamente um paciente que já tem um diagnóstico de doença de Parkinson, que seja Parkinson mesmo, não uma doença que cause sintomas semelhantes à doença de Parkinson. É fundamental que o diagnóstico tenha mais de 4 anos, ou seja, que o paciente tenha início da doença há mais de 4 anos de duração, para configurar e facilitar realmente o diagnóstico de uma doença de Parkinson, que ele responda bem à Prolopa, ou que a gente chama de teste da Prolopa, que é um teste também executado, feito por neurologista. E obviamente, o que é muito importante é aquele paciente saber qual é o paciente que não se enquadra muito bem na indicação da cirurgia de Parkinson, que são aqueles pacientes que têm já muita atrofia no cerebral, ou que tem já um quadro de alteração cognitiva significativa, ou que tem uma contraindicação à cirurgia devido aos riscos cirúrgicos propriamente do paciente. Sim. E os sintomas que a gente vê na doença de Parkinson, né? Normalmente é aquele tremor que é muito conhecido, a bradicinesia, que é quando tem lentidão, né, dos movimentos, ele fica com dificuldade para andar. São esses os sintomas que melhoram? E o que não melhora também com a estimulação cerebral profunda? Sim. Isso é muito importante de frisar que a terapia de estimulação cerebral, que é o DBS, ou marca-passo cerebral, como queiram dizer, é uma terapia que visa melhorar os sintomas motores da doença. A gente sabe que a doença de Parkinson, existem outros sintomas que são não motores, como, por exemplo, constipação intestinal, o intestino preso, alteração do olfato. Esses sintomas não melhoram. O que de fato melhora com a cirurgia é o tremor, a lentidão do movimento, a rigidez. Esses sintomas melhoram. Agora, outros sintomas, conforme eu falei, os não motores, a gente não tem como ter uma expectativa que vai haver uma melhora, porque de fato dificilmente vai ocorrer essa melhora. É importante a gente frisar e alinhar as expectativas, né, com os familiares, com os pacientes que têm indicação de fazer estimulação cerebral profunda, para eles terem essa ideia do que vai melhorar e o que não vai melhorar depois da cirurgia. Mas de fato, né, somos aqui 3 especialistas, a gente consegue melhorar a qualidade de vida desses pacientes com a estimulação cerebral profunda, né? E a gente teve também uma palestra da doutora Roberta, onde ela abordou a cirurgia quando ela é feita com o paciente acordado e com o paciente sob anestesia geral. Então, tem uma discussão vasta na literatura, né, mostrando essas diferenças, o que pode ser melhor. E eu queria perguntar a ela, então, para ela fazer aí um suprassumo do assunto. Fazer um resumo. Então, muitos pacientes, quando chegam para a gente, querem saber como é que funciona a cirurgia de Parkinson. Doutor, é todo mundo que pode operar? Não é. Não. Então, primeiro, é como o doutor Bruno falou, primeiro o paciente tem que ser encaminhado pelo neurologista, porque existem protocolos que só alguns pacientes vão realmente se beneficiar da cirurgia. E aí a cirurgia que hoje é amplamente divulgada é a cirurgia de colocação de um chip dentro da cabeça, que a gente chama de neuromodular, né? A neuromodulação dos nossos circuitos que são geradores do problema e da doença do Parkinson, e em sua maioria problemas motores, que é o tremor, é aquele andar
lento do paciente, aqueles pequenos movimentos que tem dificuldade de fazer. Então, o paciente, quando chega para a gente perguntar, eu vou melhorar de tudo na cirurgia, a gente tem que ser muito específico. Olha, esses sintomas vão melhorar um pouco, talvez o tremor, a lentidão, sim. Mas se o paciente às vezes tem aquele congelamento, que quando vai caminhar dá aquela parada, isso é muito comum no paciente que tem Parkinson, nem sempre a gente vai ter uma melhora desse tipo de marcha. Então é muito importante essa abordagem. E aí, quando a gente vai para a condução cirúrgica, o que é muito importante saber? Existem cirurgias que são feitas com o paciente acordado. E muitas, quando as pessoas vão pela internet e vejam assim, doutor, eu vi um paciente que ele está acordado durante a cirurgia. A minha cirurgia vai ser uma cirurgia comigo acordado, eu vou ter que ver tudo. Eu vou sentir a senhora abrindo a minha cabeça. E aí a gente vai ter que explicar, olha, todos os casos cirúrgicos são feitos de acordo com as características clínicas e do suporte que a gente vai ter. Então, se o médico está, às vezes, numa rede do SUS, onde tem certos instrumentos, certas facilidades que ele vai fazer, que ele vai conseguir fazer anestesiado, muito bem, mas muitas vezes ele não tem. Muitas vezes a colocação do neuroestimulador é feita só de um lado, o outro não. O outro vai ter que ser um procedimento que vai ser uma lesão e não a estimulação. Então, cada caso é um caso. Então, na cirurgia do paciente dormindo, é muito cômodo para o paciente, mas nem todos os casos vão se aplicar ao paciente dormindo. Hoje em dia, quanto mais recursos você tem, de boas imagens, de uma boa ressonância, de um bom exame, e a gente consegue ter um resultado melhor mesmo com anestesia, né? É importante sempre a gente individualizar o tratamento, porque por mais que sejam esses 3 sintomas os mais conhecidos da doença de Parkinson, né, que a gente mencionou, alteração de marcha, o tremor, essa lentidão dos movimentos, a gente tem que ver o que a gente pode melhorar em cada paciente, porque cada paciente pode ter uma diferença de sintoma. Né? Então, sempre alinhar essas expectativas. Eu tenho um paciente que ele trabalhava no centro cirúrgico como técnico de enfermagem. Então, eu tinha certeza que ele ia dizer assim, não, doutora, vamos fazer com a cirurgia comigo acordada, eu quero ver a minha melhora, né? Porque no filme você vê no House e várias outros programas de televisão que você treme, de repente você para. É emocionante. E ele, de jeito nenhum, doutora, de jeito nenhum, eu não quero ver nada, eu quero ficar dormindo. E isso é muito importante do doente saber, porque o doente muito ansioso não consegue passar horas durante uma cirurgia paradinho. Fez lembrar, doutora Roberta, de um caso que nós operamos na universidade, que o paciente era músico. E ele quis levar um instrumento para o centro cirúrgico e tudo mais. E eu falei, olha, fica a seu critério, não é uma rotina nossa fazer isso. Enfim, ele não levou. E nesse caso era uma lesão que nós estávamos fazendo, ele tinha um diagnóstico de Parkinson já há mais de 10 anos, um paciente muito sofrido. E durante a fase já de lesão, já tínhamos feito a estimulação prévia à lesão, ele entrou em pânico, fez uma crise de pânico. E eu tive que interromper o procedimento. Então, durante a cirurgia, pânico, né? Imagina, o paciente está acordado, vendo tudo. E é um fator muito estressante para o paciente, né? E óbvio que o bom senso tem que reinar sempre, né? Estamos ali, a questão de segundos da gente de terminar a cirurgia e fazer a lesão, de fazermos a lesão, só que por pedido dele, ele não queria prosseguir com a cirurgia. Então, nós optamos por interromper a cirurgia e não executar nos moldes que a gente tinha planejado. E é importante também a gente ressaltar que ultimamente tem saído muita coisa na imprensa em relação aos tratamentos para doença de Parkinson. A gente tem que ressaltar que hoje, 2025, não existe cura para doença de Parkinson. Que a cirurgia ela é um complemento ao que existe de melhor para o tratamento da doença de Parkinson, que ainda é remédio, ainda é Prolopa, né? Mesmo assim, a cirurgia de estimulação cerebral, que é o chip, é o marca-passo, é a cirurgia que a gente chama de padrão ouro, ou seja, é a melhor técnica que existe em termos de tratamento para a cirurgia de Parkinson, né? Por que eu estou ressaltando isso? Porque recentemente também foi veiculado na imprensa um caso de um paciente que um médico relatou uma cura de um paciente que ele fez um procedimento de lesão no cérebro e não uma estimulação
que é o que a gente faz com a neuromodulação. Então é muito importante a gente assinalar isso. Né? É muito importante você mencionar isso, Bruno, porque tem saído na mídia a respeito do ultrassom focalizado, que é um tratamento, né, que já está consolidado aí nos Estados Unidos e chegou recentemente um aparelho no Brasil, em São Paulo. E foi falado sobre a cura realmente. Então é o que o Dr. Bruno Pessoa falou. Não existe cura para a doença de Parkinson, mas nós conseguimos melhorar os sintomas, como foi dito aqui. Então melhora a qualidade de vida do paciente. É importante a gente levar isso realmente para a população. Né? Perfeito. Então, mudando um pouquinho do tópico, né, gostaria de perguntar para a doutora Adriana como que ela vê hoje o estado da arte da estimulação medular, que é uma técnica de neuromodulação também, que tem um nível de evidência altíssimo para tratamento da dor crônica, em particular da dor neuropática. Quais seriam, no seu ponto de vista, as principais indicações, as principais doenças que podem se beneficiar com o tratamento da estimulação medular? O neuroestimulador medular é também um chip, né, que nós colocamos sob a medula e conectamos num gerador que é como um marca-passo. Esse neuroestimulador, ele manda estímulos através da medula para o cérebro e com isso melhora, como se avisasse ao cérebro do paciente que aquela dor ali está diminuindo. Então alivia a dor do paciente. Então as indicações que a gente tem são algumas na literatura, mas principalmente para dor neuropática. Quando o paciente, aquele paciente que já passou por várias cirurgias de coluna e realmente tem uma falha, né, cirúrgica de tratamento da dor, ele pode se beneficiar. E tem um quadro também chamado de dor complexa regional, que é quando o paciente tem uma dor focal. Por exemplo, nós até operamos uma paciente ontem que apresentava uma dor no pé direito e ela vinha sofrendo, ela tinha queimação e nada melhorava, chegou a tomar medicações fortíssimas e realmente a qualidade de vida dela já estava afetada, né? E, enfim, a gente vai conseguir aí aliviar o sintoma dessa paciente. Então, assim como na estimulação cerebral profunda, é importante a gente alinhar as expectativas quando a gente faz o implante de um neuroestimulador medular. Porque a gente tem que avisar para o paciente que não é uma cura da dor, né? A gente está levando ali uma melhora da dor em torno de 50%, 70%, até 80% que a gente vê, né, no consultório, mas a gente não tem a cura da dor. Mas você imagina você sofrer com uma dor diariamente e você ter ali um alívio dessa dor, você melhorar a sua qualidade de vida. Então, realmente é uma terapia que vale muito a pena e a gente vê no dia a dia melhorar, né? Vocês têm pacientes também de estimulação cerebral, de estimulação medular, e que vocês podem citar alguma história aqui pra gente? Sim, com certeza, todos temos, né? Quem faz neuromodulação acaba tendo muitos pacientes de dor e dor crônica. A dor crônica ela é muito complexa, porque ela leva uma gama de outros sintomas além da dor, né? Então é uma modificação de andar. É muito raro um paciente que tem dor há mais de 5 anos não ter, além da dor que é neuropática, que é aquela que vem do nervo, também aquela que vem do músculo. Por quê? Você já anda errado por causa da sua dor. Você vai gerar uma tendinite aqui, uma bursite ali. Então, entender como é que funciona, qual dor vai melhorar primeiro e qual dor vai precisar de muito mais fisioterapia, que é para trabalhar a parte muscular, melhorar o alongamento, o fortalecimento, isso é muito difícil. E o paciente tem que saber exatamente qual é o tipo de tratamento que ele está recebendo, qual é o que ele não vai poder abandonar os outros, aquilo não anula o resto do tratamento. Sim, quem tem dor crônica é uma doença que é multidisciplinar, significa que precisa sim do fisioterapeuta, do neurocirurgião, vai modular a dor, vai ter outros profissionais envolvidos nessa área e sim, até o humor da pessoa vai estar alterado, até porque a gente lida com medicações que modificam o humor da pessoa a todo momento, então... Até o humor, o convívio familiar, né, a parte psicológica realmente é eu me recordo bem de um caso que não foi exatamente estimulação medular, mas foi um dispositivo que também é neuromodulação, que é a bomba de infusão de fármacos, que é um dispositivo também eletrônico que você implanta na medula do paciente para casos de dor crônica associada a câncer, né? E essa semana, por exemplo, eu atendi a filha dessa paciente, que foi uma paciente que eu operei em 2013, que eu implantei uma bomba com morfina nessa bomba para alívio da dor.
E a paciente, a mãezinha dela, infelizmente já faleceu, ela tinha um câncer bem avançado, né? E ela me procurou no consultório essa semana, porque ela tinha um outro problema e queria ouvir minha opinião. E ela relatando: doutor Bruno, minha mãe viveu mais 1 ano e pouco depois da cirurgia do implante, que foi em 2013, mas viveu bem, sem dor, muito embora a cirurgia que nós fizemos na época não trouxe cura para o problema dela. Ela pelo menos teve uma melhora de qualidade de vida muito importante, conseguiu voltar a dormir, conseguiu voltar a sorrir, ter uma interação social, algo que é muito complexo no paciente que tem dor crônica, principalmente uma dor associada a câncer. Então, existem muitas opções de neuromodulação hoje em dia que a medicina proporciona. Então, é fundamental que a gente saiba disso e que o paciente possa procurar um neurocirurgião, um especialista em dor, que pode oferecer o tipo de neuromodulação que seja mais aplicável para o caso dele. Cada tipo de dor tem um tipo de tratamento específico do ponto de vista cirúrgico. Então é importante que a gente leve essa mensagem para as pessoas que, infelizmente, não só no meio do não médico há um desconhecimento muito grande, mas também no meio médico. Infelizmente, quando a gente olha a estatística de quantos pacientes são submetidos, por exemplo, a implante de bomba de morfina ou até uma estimulação medular, é muito aquém do que deveria ser indicado. Então, muitos pacientes estão sofrendo de forma desnecessária, podendo ser submetidos a um tratamento que vai trazer um benefício muito grande para a qualidade de vida. Excelente. É importante a gente mencionar também que a neuroestimulação medular, quanto mais cedo você diagnosticar e fizer o implante, mais chance de ter melhora dessa dor. Então, não é bom ir adiando, né? Se você sofre com dor, não normalize a dor. Né? Tem paciente que chega: doutora, eu já estou até tentando me acostumar com a dor. E não é para isso acontecer. A neurocirurgia funcional, que é a nossa especialidade aqui, ela trata os casos de dor crônica e também a que a gente falou da doença de Parkinson, né, com neuromodulação. Então, o que a gente quer deixar de mensagem é: se você, alguém que você conhece ou algum familiar sofre ou de doença de Parkinson, ou de dor crônica, dor neuropática, dor na coluna, procure o especialista para te orientar. Mesmo que não seja cirúrgico, é importante o especialista te orientar. E vocês gostariam de deixar alguma mensagem final? O que eu gostaria de dizer sempre, muito isso que você falou, mas óbvio que hoje a gente vive uma era chamada medicina baseada em evidência, né? A gente tem que sempre tentar buscar a melhor prática possível para os nossos pacientes, baseado naquilo que a gente tem de evidência científica, mas é preciso que também a gente volte um pouquinho atrás dessa era, que é a medicina baseada em evidência, e que a gente possa individualizar o nosso tratamento. E em muitas situações a gente está diante de casos desafiadores, em que você não tem um tratamento para oferecer para o paciente que tem evidência científica, mas você sabe, pela sua experiência e sua prática diária, que aquilo pode trazer algum benefício para o paciente. Então, nós não nos atermos, isso, obviamente é uma mensagem não só para os pacientes, mas também para os médicos, né, de que existem alternativas. Não necessariamente aquilo que não tem evidência científica forte, não quer dizer que não vai funcionar como tratamento e melhora de qualidade de vida para o paciente, que no final de contas é o que a gente quer. A neurocirurgia funcional, como o próprio nome diz, altera a função. Dificilmente, infelizmente, a gente consegue trazer cura, falando de uma forma muito franca, né? Mas se a gente pode alterar a função, e essa função alterada ela é acompanhada com melhor qualidade de vida, isso por si só já faz valer a pena o risco de qualquer procedimento cirúrgico que você indique. Todo esforço vale a pena, né? Eu queria até dar um exemplo. Eu tenho um paciente, ele na semana passada, até a Adriana estava comigo quando a gente estava no congresso, eu recebi a mensagem de um paciente dizendo: doutor, hoje faz 1 ano da minha cirurgia, estou muito feliz. E, assim, a felicidade dele foi maravilhosa, mas assim, a melhora foi nítida. Por quê? Antes, é um paciente de Parkinson, que ele já tem Parkinson há mais de 10 anos, jovem, é um paciente de 40 e muitos, quase 50, e ele não fazia atividade física antes da cirurgia. E eu combinei com ele: olha, se você vai operar, vou te obrigar a ir pelo menos para academia. Não, doutor, eu quero. Pois 3 meses depois da cirurgia do implante do DBS, coloquei os 2 eletrodos dos 2 lados. Falei, ele me liga, deu 3 meses. Doutora, já tem 3 meses, posso fazer atividade física? Eu falei, deve, só vai com calma. Pois hoje ele é triatleta. Olha só. Ele não fazia atividade física antes, ele é triatleta, tem 1 ano só de cirurgia. E ele faz 90 quilômetros de bike
todo dia. Muito legal. Aí ele, na hora da mensagem, ele até se emocionou, a Adriana estava comigo. Mas assim, é muito, assim, pra gente, que a gente vê o resultado do paciente, é muito estimulante você fazer esse tipo de cirurgia. E muitos profissionais que não são da nossa área, eles vão dizer, nossa, mas operar a cabeça... Não. A cirurgia em si, ela não é complicada, ela só tem que ser bem indicada. Se ela é bem indicada, o paciente ficou 24 horas só no hospital. Ele recebe alta no dia seguinte. 3 meses depois ele está virando triatleta. Então, olha assim, só. são cirurgias gratificantes e são muito palpáveis hoje em dia. Já está, né, na nossa rotina. Sim. Então eu acho que é isso. É o bom profissional indicar e saber quando realmente está indicado, o paciente melhora muito. Muito bem. E é nosso papel aqui também. Realmente esse caso foi emocionante. Eu também tenho um caso emocionante. Bruno também. Porque a gente levar a melhora do paciente é realmente muito gratificante. E, enfim, a gente finaliza aqui então com essa discussão e essas histórias da neurocirurgia funcional. E quero agradecer vocês tanto pela participação no bloco de neurocirurgia funcional como no podcast aqui da Sociedade do Rio de Janeiro. Até a próxima. Estamos aqui para isso.